A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, objetivando a constante melhoria das condições de trabalho, a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A manutenção da CIPA é obrigatória para as empresas que possuem trabalhadores com vínculos de emprego regidos pela CLT, devendo ser constituída levando-se em consideração o número de empregados, os quais possuem direito de ser candidatos e de votar. A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o número de empregados, cujos membros eleitos terão um mandato de 1 ano, permitida uma reeleição, sendo vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito como membro da CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Caso o membro eleito desejar se desligar da empresa, deverá primeiramente solicitar por escrito sua renúncia ao mandato da CIPA, cuja correspondência deverá ser encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego, comunicando o fato e a substituição do membro da CIPA pelo suplente. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA, e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares o vice-presidente, e de comum acordo, os membros da CIPA indicará o secretário e seu substituto. Após a efetivação do protocolo no Ministério do Trabalho e Emprego, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido ou ser desativada pelo empregador, antes do término do mandato de seus membros, mesmo que haja redução do número de empregados da empresa, assim como o número de representantes também não será ampliado quando ocorrer o aumento do número de empregados. A CIPA tem como atribuições a identificação dos riscos ambientais, elaboração do mapa de riscos, a realização periódica de vistoria nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. A divulgação aos trabalhadores de informações relativas à segurança e saúde no trabalho, para despertar o interesse dos trabalhadores para a segurança e sua saúde. Requerer ao SESMIT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquina ou setor, onde considerar haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. O plano de trabalho da CIPA deverá estar em sintonia com os programas de prevenção adotados pela empresa. Para tanto é importante que os responsáveis pela elaboração do PCMSO e PPRA tenham a participação desta comissão para o desenvolvimento e implantação desses programas. Divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como as cláusulas de acordos e convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde no trabalho. Participar da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados. Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, CIPAT, e de campanhas de prevenção da AIDS. Caberá aos empregados participar da eleição de seus representantes, colaborar com a gestão da CIPA, indicar a CIPA ao SESMIT ou ao empregador situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Caberá ao presidente da CIPA convocar os membros para a reunião da CIPA, coordenar as reuniões encaminhando ao empregador e ao SESMIT, quando houver, as decisões da comissão, manter o empregador informado sobre os trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades da secretaria. Caberá ao vice-presidente executar atribuições que lhe forem delegadas e substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. O presidente e o vice-presidente da CIPA em conjunto terão as seguintes atribuições: cuidar para que a CIPA disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos, coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados, delegar atribuições aos membros da CIPA, promover o relacionamento da CIPA com o SESMIT, divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores da empresa, encaminhar os pedidos de reconsiderações das decisões da CIPA, constituir a comissão eleitoral. O secretário da CIPA terá por atribuição acompanhar as reuniões da CIPA e redigir as atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes, e preparar as correspondências. A CIPA deverá seguir o calendário previamente estabelecido das reuniões ordinárias mensais, devendo ser realizada durante o expediente normal da empresa.
As reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente, que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência, como de rompimento de barragem, ocorrência iminente de inundação, ocorrência de acidente do trabalho, grave ou fatal. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, sendo a suplência ocupada pelo candidato mais votado, na ordem decrescente de votos, constante na ata da eleição. A empresa deve promover o treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. As empresas que não são obrigadas na manutenção da CIPA devem promover o treinamento para o designado responsável, para cumprimento da NR5. O empregador deve convocar as eleições para a escolha dos representantes dos empregados na CIPA no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. O presidente e o vice-presidente constituirão entre seus membros, no prazo mínimo de 55 dias antes do término do mandato em curso, a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. A publicação e divulgação do edital em locais de fácil acesso e visualização deve ser divulgada no prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandato em curso, devendo o prazo para inscrição ter um período mínimo de 15 dias. As inscrições devem ser estimuladas para os representantes de setores onde o risco de acidentes é maior que nos demais. As eleições devem respeitar os turnos de trabalho e, caso os trabalhadores não permaneçam nos estabelecimentos, podem ser utilizadas as urnas itinerantes, de forma a garantir maior participação. A apuração dos votos deve ocorrer em horário normal de trabalho, com acompanhamento do representante, do empregador e dos empregados. Todas as documentações devem ser mantidas pelo empregador por um período mínimo de 5 anos. Havendo participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos, e a comissão eleitoral deverá organizar outra votação, que deve ocorrer no prazo máximo de 10 dias. Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias, a contar da data da ciência, garantidas as inscrições anteriores. Assumirão a condição de membros titulares os candidatos mais votados, e em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço na empresa.